Outro assunto do momento que vem chamando a atenção é o aumento do número de deputados federais, de 513 para 531. Será que isso vai surtir em algum efeito na qualidade da gestão legislativa? Surgirão projetos melhores? Os recursos públicos serão aplicados de forma mais positiva porque teremos mais deputados federais? Não. Uma, porque quantidade não é qualidade propriamente. Isso vale para tudo, qualquer setor da vida. E para a política certamente também não será diferente. O problema não é a quantidade de deputados. Poderíamos até ter mais deputados se a cultura brasileira, de modo geral, fosse mais decente, se as pessoas fossem mais éticas, porque os políticos eles sempre são um reflexo do caráter da população. Os políticos são um espelho da população. Se você quer ver o caráter de uma população, olhe para os seus políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. Isso é um fato. Os esquerdistas vão dizer, Amaro, mas os políticos esquerdistas são ótimos, o problema são os direitistas. E os eleitores da direita vão dizer a mesma coisa. Então o problema sempre está no outro, sempre está do outro lado. E eu não estou aqui bancando o isentão, estou apenas fazendo uma análise fria, que é o que nós precisamos fazer. Falta para os cidadãos brasileiros um pouco mais de frieza, um pouco menos de paixão nas discussões políticas, ou seja, menos apego. A política precisa ser debatida de forma mais equilibrada, com uma certa racionalidade e intuição acima de tudo, porque daí ela não vira paixão. Então, aumentar a quantidade de legisladores a nível federal não vai melhorar em nada a qualidade política, sem falar que os gastos serão aumentados gigantescamente. Muitos legisladores vão dizer, é um valor insignificante, faz parte da parcela que o Congresso Nacional tem direito, percentual do PIB, etc. e tal, mas será um gasto a mais. Isso depois terá resultados, consequências numa série de outras questões de gastos que cada um destes parlamentares terá, com viagens, com hospedagens, com assessores, com auxílio isso, aquilo e aquele outro. E o Brasil ele vai jogando o seu dinheiro no ralo através disso, com a classe política, deputados, senadores, seja isso a nível federal, a nível estadual, vereadores a nível municipal, prefeitos, o poder judiciário, que é caríssimo. Então tudo é caro demais nesse país. Gasta-se muito dinheiro para manter a máquina pública. E nisso, tanto esquerdistas como direitistas não estão muito preocupados em diminuir os gastos. Não estão preocupados. Sem falar todo o assistencialismo que é exorbitante nesse país. Não que eu seja contra políticas públicas, nós precisamos sim ter um lado social também, mas também não sustentar vagabundos, por outro lado. Uma coisa é ajudar parcelas desprivilegiadas da população, mas outra coisa é sustentar vagabundos, outra coisa é tornar a pobreza uma política de Estado para que determinados setores políticos possam se manter no poder, tornando os indivíduos pobres eleitores mantenedores no poder de determinados grupos políticos. Esse é o problema. O problema não é uma política pública, mas quando uma política pública vira uma proposta ou um mecanismo eleitoral. Nada contra o Bolsa Família em si, mas o problema é que se tornou um programa eleitoral para manter pessoas no poder. É uma compra de votos. Como o senhor Bolsonaro também
buscou comprar as eleições de 2022 com o seu Auxílio Brasil. Não foi muito diferente, ali foi uma atitude, uma estratégia muito parecida. Então, o desperdício do dinheiro público no Brasil não se dá apenas com os desprivilegiados, com os pobres. É em todos os setores, as classes políticas, os assessores dessas classes políticas, determinados grupos empresariais que obtêm privilégios junto ao governo, junto ao Estado, grandes bancos, construtoras que trabalham para o governo, onde as obras são superfaturadas para que possa ocorrer uma rachadinha ou um rachadão entre os empresários das grandes construtoras e os agentes públicos e políticos. Então, no Brasil, a corrupção ela está nos inúmeros setores da sociedade, desde os mais ricos, dos mais abonados, até os mais humildes. Aquele camarada que deixa de trabalhar para ganhar um Bolsa Família, ele é tão corrupto quanto um grande político. E o grande empresário que fala mal dos assistencialismos, mas que se utiliza de meandros políticos para se beneficiar, a mesma coisa. Então, a corrupção aqui no Brasil não é uma característica de uma classe A, B ou C. Perpassa todas as classes sociais. E esse é o olhar frio que nós temos que ter, com desapego, para podermos compreender um pouco da maquinaria política do nosso país, que é difícil entender. A maquinaria política brasileira, a máquina política brasileira é complexa demais. Por isso que eu desanimo ao falar de política. Porque é uma coisa, eu confesso aqui, confesso que foge a minha capacidade de compreensão, não porque eu seja burro, porque eu seja incapaz, mas porque é uma teia tão grande de interesses egoístas, de vaidades, de grupos, onde cada grupo, cada partido, cada setor quer apenas garantir o seu lado. Isso cai numa teia de contradições tão grande que é difícil compreender essa maquinaria. E daí tanto direitistas como direitistas querem interpretar apenas do seu jeito toda essa maquinaria, por meio de paixões políticas, por meio de apegos, por meio do ódio, por meio da dissuasão, da mentira. Isso torna tudo pior ainda. Já somos um país complicado, vivemos num país complicado, onde as coisas são bastante invertidas, controversas, complicadas. E por meio dessas paixões políticas, tudo se torna cada vez pior. E agora esse projeto aí para aumentar o número de deputados federais de 513 para 531 parlamentares, Do meu ponto de vista, não seria um problema se a classe política fosse eficiente, se o povo brasileiro fosse honesto, se as pessoas não fossem corruptas. Porque daí os políticos seriam honestos também, como um reflexo de uma população decente. Mas o que observamos é o contrário. A corrupção está desde do simples cidadão que vai lá e ganha um troco a mais e não diz nada, como o empresário que, para conseguir vender um determinado serviço ou produto para o setor público, ele paga uma propina, ou o comprador de uma empresa que compra um produto de outra empresa, que aceita uma propina do vendedor da empresa que quer vender o produto para outra. A corrupção no nosso país ela está em todos os setores, no setor público de forma exorbitante, mas até no setor privado também existem os subornos, onde os indivíduos se subornam, onde eles pagam propinas para poderem vender seus serviços, seus produtos, etc. e tal. Então é uma coisa cultural. E toda essa situação desagradável que vivemos no país se tornou uma espécie de um grande karma de uma população corrupta, onde apenas poucos são realmente honestos e verdadeiros, e que pagam o pato
no meio dessa situação. E com isso tudo, os custos da máquina pública se tornam cada vez maiores. E esses gastos, eles são impagáveis hoje. O Brasil vive um rombo hoje gigantesco. As contas não fecham mais. Isso é algo terrível. Nosso país está à beira da bancarrota porque está cada vez mais difícil fechar as contas. E daí ficar tributando as pessoas também não dá, aumentando assistencialismos em anos que precedem as eleições para ganhar eleições. É assim que as coisas vão sendo tocadas. Bolsonaro o fez em 2022 com o seu Auxílio Brasil. O Lula agora quer expandir as suas políticas sociais, São assistencialismos que são chamados de políticas sociais. É mais chique, é mais cult dizer assim. Aqui a minha postura é de desapego com os dois lados. A minha crítica é para com os dois lados. Eu sou um espiritualista, alguém que busca se desenvolver espiritualmente, e eu olho para toda essa situação, para essa maquinaria política, com um sentimento de, nem sei explicar, mas não sinto mais ódio disso porque me libertei dos apegos políticos. Quando a pessoa sente ódio nos debates políticos é porque tem um apego. Quando a pessoa se desapega, ela também não sente mais ódio e analisa a situação de forma mais fria e imparcial, porque falta imparcialidade dos dois lados. Nós somente podemos compreender um pouco da estruturação política, da cultura política, se formos mais desapegados, imparciais, se não nos prendermos cegamente a um dos lados, fechando os olhos para querermos ouvir apenas o que gostamos. Esse é o problema. A maior parte das pessoas quer ouvir apenas o que gosta de ouvir, e não é assim que funciona. Tanto para o esquerdista como para o direitista, este é um problema, por isso eles se irritam muito fácil, porque querem ouvir apenas o que gostariam de ouvir. E na vida não é assim. Na vida não é assim. Então, aumentar o número de deputados federais não vai ajudar em nada a política brasileira. Poderíamos, se tudo fosse decente, poderíamos ter 1000 deputados, que as coisas funcionariam. Mas como tudo já é caótico, com os 513 deputados já é caótico. Aumentar o número de deputados fará com que se torne ainda pior. E os gastos aumentam e o Brasil se aproxima cada vez mais da bancarrota. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!